Quanto ganha um refrigerista, um instalador de ar-condicionado? Qual que é o salário? Tanto como CLT, ou seja, como funcionário de uma empresa, como empresário, ou seja, você quer abrir uma empresa, quer saber como é que funciona. No vídeo de hoje eu vou entrar em todos os detalhes e vou falar detalhes importantes para você que quer subir de patamar, quer ganhar um pouquinho mais, ou você que está chegando na área e quer entender quanto é o salário de profissional desse segmento. Acho que vale muito a pena, vai ser muito claro. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pardo, sou professor de refrigeração e climatização e esse aqui é o vídeo com todos os detalhes e informações sobre salários de refrigeristas. Vou colocar aqui na tela uma apresentação que a gente criou aqui e claro que salário ele pode variar bastante de região, pode variar bastante desse sindicato. Por quê? Os sindicatos eles têm lá o seu piso salarial. Então, dependendo da região que você está, um sindicato ele pode ter um piso maior, um piso menor. Então faz muito sentido você pesquisar aí na sua região, mas a gente pegou uma média aqui nacional. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos profissionais que nós temos no mercado. Então vamos lá. Nós temos o auxiliar, o ajudante, os mecânicos iniciais, que são os mecânicos que a gente chamou de mecânico júnior, mecânico pleno e sênior, encarregado de refrigeração e também as pessoas que trabalham como técnico de refrigeração. E qual que é a diferença de mecânico e técnico? Geralmente os mecânicos ele tem aquela formação mais simplificada de 200 horas, 300 horas, que são formações de cursos livres, né, que você faz aí em instituições diversas aí no Brasil. Quando você vai para o técnico ele tem uma carga horária muito maior e aí, querendo ou não, o técnico ele tem algumas autonomias, ele pode assinar algumas coisas que o mecânico talvez não possa se responsabilizar. Mas quando a gente fala de instalação de ar-condicionado, geralmente o mecânico ele faz essas manutenções. Eles fazem instalação, manutenção, reparo, faz limpeza. Quando a gente vai para alguns tipos de manutenção ou startup de equipamentos, aí geralmente as empresas preferem os técnicos. Então por isso tem uma disparidade de valor nos salários. Mas vamos lá. Começando pelo ajudante ou auxiliar, ou seja, uma pessoa que está começando no segmento ou alguém que às vezes nem fez um curso específico no segmento, ele tem uma base salarial hoje de R$ 1.518, aproximadamente R$ 2.000. O que esse profissional faz? Geralmente é aquele cara que leva a ferramenta, ele ajuda na instalação, ele ajuda na manutenção, ele não tem muitas responsabilidades como profissional, ele é mais aquele camarada que está dando seus primeiros passos. Se você não é do segmento e fez um curso, talvez você não consiga nenhuma vaga de mecânico direto. Talvez você tenha que passar como auxiliar ou como ajudante, né? Para você depois ir subindo as próximas etapas. Então, o primeiro passo é esse. E o que diferencia o valor? Uma coisa muito importante. Algumas empresas pagam periculosidade. O que é isso? Geralmente, quando você faz manuseio de tensão, você está manuseando o equipamento energizado, pela NR10, você pode se enquadrar, e aí vai de uma análise de um engenheiro, para a função você pode se enquadrar como ter o direito de receber a periculosidade, que é 30% do salário. Então, esse salário aqui pode ser um pouquinho mais, porque algumas empresas pagam aí esses 30%, então pode dar uma diferencinha no seu salário, beleza? Mas a base hoje no Brasil é mais ou menos isso. Vamos entrar agora como mecânico. O mecânico júnior, ou seja, aquele mecânico que está iniciando, ele tem um salário aproximado de R$ 1.703 até R$ 2.500. E o que diferencia esse valor aqui? Diferencia a empresa. Geralmente, as empresas que trabalham como terceirizadas, então, por exemplo, entrei numa empresa que presta serviço para uma empresa multinacional, uma terceirizada. Quando você não é direto na empresa, geralmente os salários são um pouco menores. Tá, isso é meio que algo muito constante no mercado. São poucas empresas terceirizadas que dão um bom salário, assim, é bem difícil. E quando você trabalha, às vezes, direto para uma empresa, então, quando você é funcionário direto da empresa, você acaba tendo um salário um pouco maior, que pode chegar a 2.500, e tem alguns benefícios que, às vezes, na terceirizada não tem. Então, depende um pouquinho da condição que você está trabalhando. Depois, nós temos o mecânico pleno e sênior. Qual que é a diferença do júnior? O júnior é um mecânico iniciante, que ele não tem tanta experiência, não tem tanta bagagem. Então, hoje, por exemplo, na minha empresa, o mecânico júnior ele fica mais ou menos um ano e meio como mecânico júnior, e aí depois a gente passa ele para outra função, que aí vai para o mecânico pleno e posteriormente para o mecânico sênior, tá? Então primeiro ele vai para o mecânico pleno, depois ele vai para o mecânico sênior. O sênior já é o mecânico que faz tudo, que já tem uma grande experiência nos equipamentos, então depende da qualificação que você tem, você pode se enquadrar em uma dessas funções. E o salário? O salário do mecânico pleno hoje, ele vai de 2.500 a 5.000 e também é muito parecido com o mecânico sênior, tá? Então aí depende muito da empresa. Lembrando aquela regrinha dos 30% também é aplicada aqui, pode ser que você ganhe um pouquinho mais que isso. Alguns profissionais trabalham viajando, então, por exemplo, cara, eu trabalho dentro de um fabricante e aí eu faço viagens instalando algum tipo de equipamento.
Então, geralmente, esses funcionários costumam ganhar um pouco mais para até você conseguir manter esse funcionário, né? Não é todo mundo que gosta desse lance de dormir fora de casa, de ficar longe da família. Então, às vezes, para algumas condições, o mecânico ele pode ganhar um pouquinho mais do que esses valores aqui, mas aí são para condições bem específicas, beleza? E aí, dentro desses modelos aqui, a gente precisa de alguém para tomar conta das equipes. Aí a gente vai para os encarregados de refrigeração. O encarregado de refrigeração precisa de alguns quesitos. Além dele ter a formação no segmento, ele conhecer, é muito importante que conheça, tá? Eu já trabalhei com encarregados de refrigeração que não conhecia de refrigeração, mas eles faziam muita parte de gestão. Então, duas frentes que você pode trabalhar. O encarregado, que é um encarregado voltado para a parte técnica, ou seja, aquele camarada que vai mexer no equipamento, ele tem uma noção, ele vai ajudar a equipe, ele vai conduzir a equipe tecnicamente, que aí esse cara precisa conhecer. E tem um encarregado que ele é um encarregado administrativo, que não necessariamente ele precisa ter tanto conhecimento na área, mas ele precisa mais saber coordenar a equipe. Então hoje as empresas estão procurando um encarregado, que é uma peça muito chave na empresa, que ele tenha os dois quesitos, ele conheça tecnicamente e ele saiba sobre gestão, ele sabe sobre equipe, ele sabe sobre programação, ele sabe sobre tudo isso que é importante falar no nosso mercado, tá? E aí o salário dele vai de R$ 2.500 a R$ 8.000. Gabriel, mas por que essa disparidade? Porque dependendo do tamanho da equipe, dependendo das funções que ele precisa, por exemplo, tem algumas empresas que pedem até formação de nível superior para você ser um encarregado, então depende bastante aí do que você vai, de onde você vai trabalhar e quais são os pré-requisitos da vaga. Lembrando que eu já conheci encarregado de refrigeração que trabalha com bônus. Então, por exemplo, se a equipe entregar as manutenções, entregar as instalações, se a gente não tiver um turnover muito alto, o turnover, para quem não conhece, é uma troca muito grande de funcionários, né? A gente entrando, a gente saindo. Então, se o encarregado conseguir bater as metas ali, ele recebe alguns bônus, tá? Que os bônus podem chegar aí a, sei lá, 30%, 40% do salário, beleza? Lembrando que aqui também se aplica para os encarregados que estão no campo, pode ser que algum desses encarregados receba também 30% de periculosidade, tá? Dependendo da condição que ele está trabalhando ali, o encarregado também pode receber, tá? E aí tem o técnico. Lembra que eu falei no começo da diferença do técnico e do mecânico? O técnico geralmente ele estuda mais, ele tem uma bagagem. E no técnico também a gente tem os níveis de técnico. Tem o técnico júnior, pleno e sênior, mas eu fiz um overview aqui só para vocês entenderem. Mas o técnico de refrigeração ele tem uma bagagem e um conhecimento significativamente maior. Ele tem que entender bastante da nossa área, tá? Então o técnico hoje ele ganha entre R$ 3.500, tá? Até 10 mil, lembrando que tem técnicos que podem ter bônus, tem técnicos que podem trabalhar também com periculosidade, então eu posso ter uma flutuação até um pouco maior de salário em relação a isso, tá? Então esses aqui são salários para quem trabalha dentro de empresas, ou seja, você é um funcionário daquela empresa. Agora vamos entrar um pouquinho no que a gente fala que é o empresário ou autônomo, né? Então muita gente, pô, Gabriel, eu quero abrir minha empresa, eu já trabalho com instalação, queria ser dono do meu negócio, pô, cara, eu queria empreender. E aí tem algumas coisas que vocês precisam entender. Aqui, quando a gente fala de salários aqui de profissionais, faça chuva ou faça sol, entre aspas, né? Que teoricamente, se a gente não tem contratempos, você vai ter um salário fixo todo mês. Quando você vem para um autônomo empresário, você tem uma flutuação muito grande de faturamento e principalmente de lucro. Por quê? Quando a gente trabalha aqui com salário, eu não posso medir isso quando eu sou empresário. Por que não? Porque aqui eu não tenho um salário de fato, tá? Eu posso ter até um prolabore, que é um valor que você reserva para ser seu salário, mas geralmente quando você é empresário, algo que as pessoas olham muito é o faturamento. Então, por exemplo, uma empresa que fatura 100 mil, não quer dizer que ela tem lucro 100 mil. Então isso é muito disparelho, tá? Tem que tomar cuidado. Se você olhar só para faturamento, pô, vamos supor que você faz algum serviço, um serviço por dia de R$300. Se você pegar no final do mês, dá um faturamento de 6 mil. Ah, pô, ganhei 6 mil, mas espera aí, quanto que você gastou de combustível? Quanto você gastou de pedágio? Quanto você gastou de insumo para fazer aqueles 6 mil? Quanto você gastou de uniforme, de ferramental? Então tudo isso tem que ser contabilizado quando a gente vai para ser autônomo ou empresário, beleza? E aqui a gente vai abrir duas formas de visão. Eu vou falar uma pessoa somente, ou seja, é só você, e vou falar também como você mais uma pessoa. Vamos lá. Hoje uma pessoa sozinha no segmento da refrigeração e climatização, e aí, cara, pode ser em qualquer nicho, pode ser no nicho de refrigerador, pode ser no nicho de instalação de ar-condicionado, pode ser no nicho de câmara fria, pode ser vários nichos diversos que você pode trabalhar, e aí você tem um salário aproximado, um faturamento aproximado de 3 a 10 mil reais. Cara, hoje um profissional que trabalha no segmento, que já tem uma carteira de cliente, ele pode sim ter um faturamento aproximado de 10 mil reais. Não é nada difícil.
Lembrando que faturamento é diferente de lucro, tá, galera? Ah, beleza, Gabriel, instalei um ar-condicionado por dia, só um exemplo, tá? Cobrei R$500, beleza, mas naqueles R$500, às vezes, quais são os custos que você tem nessa instalação? Você deu o material? Não deu? Você deu suporte para o cliente? Não, não precisei instalar nada com suporte. Ah, não, você gastou combustível para deslocar, você almoçou. Então, esses R$500 por dia, que não é nada difícil, um ar-condicionado hoje você consegue cobrar até mais de R$500, tá? Depende da região do Brasil. É que assim, principalmente nas capitais, e na região onde eu tô aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, lá no sul, a galera cobra um valor, às vezes até próximo de R$1.000, depende da instalação, tá? E aí algumas coisas que você vai a alguns lugares mais distantes, ou distantes das capitais, você fala que você vai cobrar R$1.000 numa instalação de ar-condicionado, a galera pira, fala que é mentira, que não tem como, porque são realidades diferentes, tá? Então, faturamento é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Vamos supor que você fatura R$500 por dia. 10 dias trabalhados, 5.000. 20 dias trabalhados, ou seja, você não trabalha nem sábado e domingo, você fatura 10.000, mas não é 10.000 de lucro, tá? Então hoje uma pessoa que trabalha esporádico, como autônomo, ele tem um faturamento de 3 a 10.000, assim, cara, sem complicação, beleza? Ah, troquei um sensorzinho de uma geladeira, pô, você não vai cobrar menos de 200, 300 reais no sensor de uma geladeira para trocar. Pô, troquei um capacitor, você não vai cobrar menos de 200 reais para trocar um capacitor. E assim, se você pegar, você consegue fazer até 2 ou 3 atendimentos no dia. Se você tiver experiência, você consegue fazer até 2, 3 instalações por dia, depende da dificuldade. Pô, Gabriel, mas tem dia que eu faço uma, beleza, mas tem dia que você faz 2. Então, essa é a grande sacada, você entender que faturamento e lucro são coisas diferentes. Então, vamos supor que você faturou 10.000, você sozinho, fazendo ali reparos, manutenções, até mesmo instalação. A instalação de equipamentos um pouco maiores, para trabalhar sozinho é bem difícil. É sempre legal você ter um ajudante. Mas eu estou criando aqui uma condição que você consegue trabalhar facilmente, tá? Só que desses 10.000, aí tu contabiliza quanto tu pagou de parcela de carro, quanto que você, sei lá, comprei de ferramenta, estou pagando ferramenta, quanto você vai gastar de combustível, quanto você vai gastar de pedágio. E aqui eu tiro aproximadamente, se você pagar, sem pagar impostos, tá? Sem pagar tributos, você consegue ter mais ou menos aí um faturamento de 10.000, você consegue ter um lucro de aproximadamente 5.000 aí tranquilo, tá? Então depende muito de como você gasta e quanto você gasta. Mas então o cara que fatura 10.000, ele consegue colocar 5.000 no bolso. Claro, lembrando que se você for entrar em tributação, um pouquinho diferente. Mas quem fatura 10.000, na média, se trabalhar sozinho, ele vai conseguir ter aí uns 5.000 de salário ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, beleza? Depende de quanto ele trabalha e de quantos serviços ele tem na margem de lucro um pouco maior, beleza? Vamos entrar agora quando você tem um funcionário. Então, quando você é um proprietário, você se inclui como funcionário e mais uma pessoa, aí você pode ter um faturamento um pouco maior, que pode chegar de 8 a 20 mil reais, tá? Se você faturar menos que 8 mil reais, você e mais um ajudante, acaba sendo até inviável você manter aquela equipe, tá? Porque se você faturar menos de 10.000, menos de 8 mil reais, pô, você não vai conseguir pagar funcionário, ter um bom salário e pagar todos os custos que envolvem, como alimentação. Então aqui geralmente a galera fatura bem mais que isso, tá? Que pode chegar tranquilamente aí com um certo volume, uma carteira de clientes, pode chegar a 20 mil reais de faturamento. Agora, qual que é a grande sacada? Hoje no mercado tem uma galera levando uma ilusão para você, falando assim, não, pô, cara, pisca o olho, você vai ganhar 10.000 por mês. Hoje o profissional de segmento, ele consegue facilmente faturar de 10 a 20 mil reais. Mas o que muita gente está falando no mercado, que é uma enganação, é que você vai ganhar 10 mil reais. Isso não é ganhar, isso é faturar. Então, se você hoje está no mercado e quer entrar no segmento, se é de outra área ou se é da mesma área, cara, vai devagar. Por quê? Até você construir sua carteira de clientes leva um tempo. Uma empresa hoje, para ter uma carteira legal de clientes, ela vai de 1 ano a 3 anos para ter uma carteira assim, de ter agenda cheia. E aí qual que é a grande sacada? Quando você tem agenda cheia, aí esse faturamento de 20 mil ou de 10 mil, ele se torna algo corriqueiro. Você vai ver que é muito comum e muito fácil você conseguir faturar aí seus 10, seus 20 mil reais por mês, dependendo do tamanho da sua equipe e dependendo do tamanho da sua empresa. Mas sempre vai um degrau por vez. Não se ilude olhando só para o verão, por exemplo. Tem uma coisa que muita gente não fala, é que no verão tem muito trabalho, tem muito emprego, tem muita oportunidade. Quando chega no inverno, principalmente em regiões aqui mais para o sul e sudeste, cara, cai muita demanda. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, no dia 6 de maio. A temperatura ambiente aqui hoje está em torno de 23 graus. Pô, cara, sim, um cliente que está com ar com problema, nem sempre ele vai querer arrumar agora. Nem sempre é uma prioridade instalar um ar-condicionado. Agora, quando chega no verão, que bate lá 30 graus, o cara chega à noite e não consegue dormir, aí tem uma demanda muito maior. Por isso que é bem interessante você entender e saber que quando você trabalha como CLT, você trabalha para uma empresa, você já tem aquele faturamento fixo
E quando você trabalha sozinho, autônomo, você não tem esse faturamento. E agora uma dica muito importante para quem é autônomo. Faça um seguro de vida, faça um seguro de acidente. Por quê? Se acontecer alguma coisa com você, você é a empresa. Então, cara, trabalho sozinho, me machuquei, pô, beleza, como é que vai ir arroz e feijão para dentro da sua casa, tá? E aí o que eu também recomendo? Evite também muitas contas, principalmente em relação a... Pô, cara, eu fiz uma conta aqui, comprei muita ferramenta. Cara, tenta guardar o dinheiro, compra a ferramenta. Ah, vou parcelar ali, parcela em poucas vezes, em 3, 4 vezes. Fez um negócio, fez uma negociação, comprou um carro. Carro não tem como, né? A gente vai fazer mais vezes. Mas tenta ir devagarzinho, indo por etapas, indo por escala. Porque aí o risco de você ter um problema e dar tudo errado é menor, tá? Então sempre pense assim, se eu sou CLT, pô, beleza, eu me machuquei, eu vou cair pela caixa. Que não é nada bom isso, né? Pô, você está machucado, ou você não pode trabalhar, você vai para a caixa. E quando você é autônomo? Ah, Gabriel, mas eu sou autônomo e eu pago lá o meu MEI. Aí já é legal. Dependendo do que acontece com você, você vai receber ali alguma indenização ali por você estar pagando aquele MEI. Mas eu sempre recomendo, faça o segurinho de vida, não por seguro de morte, tá? Mas faça o segurinho, pô, me machuquei, tô ausente de trabalho. Tem alguns bancos hoje que cobram uma mixaria por mês para você ter um seguro desse, para você não ter problema, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E aí, o que vocês acharam? Bateu com o valor do segmento de vocês aí, na região de vocês? Se tá pagando mais, se tá pagando menos, deixa aqui nos comentários, depois a gente vai responder toda essa galera. E lembrando que se esse conteúdo agregou para vocês, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e tem um recado importante. Nós temos aqui os nossos treinamentos, um link abaixo para você aprender a fazer a gestão da sua empresa, aprender a vender de verdade, não com ladainha ou falando que você vai ficar milionário com refrigeração, mas sim com coisas na prática que realmente são aplicáveis com quem tem empresa de refrigeração. Um forte abraço, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!